E eu quero compartilhar com vocês aqui uma mensagem que eu comecei a semana passada, e agora eu vou dar este foco especial aqui para as famílias, para os pais, tá certo? Eu estou falando com vocês acerca da recompensa do nosso desenvolvimento. Desenvolver não deve ser uma escolha, mas uma obrigação. Deus não planejou para nenhum de seus filhos que eles sejam pessoas estagnadas em suas vidas, quer seja no âmbito espiritual, profissional, não é? No âmbito das emoções, no âmbito da família, que é hoje que a gente vai trazer um foco maior. Deus nos convida ao desenvolvimento, Ele nos chama a isso. Nas últimas 2 quinta-feiras, no culto online, eu estive falando sobre desenvolvimento dentro de uma perspectiva de cumprimento do nosso chamado, de nossa missão aqui, em uma questão da nossa vida, de uma forma mais genérica, mas também focada em algumas coisas do nosso dia a dia. E a gente usou um texto de Filipenses, lemos juntos aqui, por isso digo nosso, né? Mas um texto que eu escolhi de Filipenses, capítulo 3, versículos de 7 a 14. Vamos ler de novo esse texto, vamos lá? É um texto que eu amo, acho assim maravilhoso, muitas inspirações. Eu fico pensando como o apóstolo Paulo foi alguém assim, tão iluminado, né? Olha só a percepção que o cara tinha das coisas espirituais e como estas coisas elas influenciam na nossa vida cotidiana, na nossa vida como um todo. E nós, como pais, nesta manhã, podemos tomar isso aqui para a nossa vida. Vocês, como mães, você que tem também o planejamento da paternidade, da maternidade, já pode ir recebendo aí por tabela esta unção sobre a sua vida, porque nós somos chamados, nós homens, somos chamados a exercermos o sacerdócio dos nossos lares. E vós, mulheres, sois chamadas ao exercício da edificação dos vossos lares, pois está escrito que a mulher sábia edifica o lar. Mas nós homens, nós temos o sacerdócio do lar, e nós precisamos desenvolver o nosso sacerdócio. Só que nós estamos recebendo uma influência, a nossa filosofia, como eu disse aqui, que é um dos princípios para o desenvolvimento, é ter a filosofia correta. A nossa filosofia tem sido contaminada pela filosofia do mundo. E o que é filosofia? É a sua forma de pensar. E como você pensa, você é. E como você pensa, você age. E como você pensa, você faz. Você entende isso? Então, se a sua filosofia sobre paternidade, sobre maternidade, sobre família estiver contaminada por este mundo, consequentemente você vai agir de forma a se distanciar do princípio da palavra de Deus, daquilo que você deveria estar fazendo como pai, fazendo como mãe, agindo desta forma, você vai se distanciar, porque com certeza, queridos, a voz do povo não é a voz de Deus, nem de longe. A voz da multidão é um perigo. O Senhor falou ao profeta Isaías, no capítulo número 8, lá deste livro, não sigais a multidão. Isaías, não vai pelo caminho deste povo, não. Fica focado nas coisas do teu Deus. Isso é o que nos importa. Filipenses capítulo 3, versículo de 7 a seguir. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, seja achado nele, não tendo a minha própria justiça, ou justiça que venha da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Daqui para frente, então ele diz, não que eu já haja alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também conquistado por Cristo Jesus. Irmãos,
Quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Será que nós estamos nos desenvolvendo assim? O apóstolo Paulo, ele deixa claro duas coisas aqui. Primeira delas, eu não alcancei o desenvolvimento que Deus quer em minha vida. Ele se referia àquilo que concerne mais especificamente a sua vida espiritual, ao seu ministério, mas é algo que deva ser aplicado em todas as áreas de nossas vidas. Será que você tem sido o melhor pai? Será que você tem sido a melhor mãe? Será que você tem sido o melhor filho, o melhor esposo, a melhor esposa? Será que você tem sido o melhor irmão? Será que você tem sido o melhor namorado, o melhor noivo? É de se pensar, não é verdade? Então, olha só, o que é desenvolver? Desenvolver é fazer com que alguma coisa cresça ou fique maior. É principalmente trazer a completa maturidade essa coisa, trazer ao estado desejado, trazer ao propósito definitivo. Então, se a gente pensa em avaliar o nosso desenvolvimento, nós temos que começar a pensar nisso aqui. Está crescendo? Está amadurecendo? Está chegando ao ponto desejado? Será que eu já alcancei essas coisas? Será que eu já cheguei ao propósito disso? Ao ponto máximo? Nós usamos até aqui, não é, para ilustrar, usamos como ilustração aqui um fruto. Um fruto, desde que ele é concebido ali na árvore, ele já é um fruto, ele pode ser pequenininho, ele pode não ter nenhum tipo de atração, pelo menos no que diz respeito a você desejar comê-lo, mas ele já está ali, ele já é um fruto. Mas ele já chegou ao estado desejado? Ele já está no ponto de maturidade necessário? Não, ele ainda vai crescer e ele ainda vai se desenvolver até o estágio perfeito de maturidade, quando ele deve ser colhido e então degustado, então comido ali. E assim devemos ser nós também. Agora, nós falamos sobre alguns princípios para o nosso processo de desenvolvimento. Eu vou lembrar só rapidamente aqui os 3 deles. Na verdade 4, um eu até já falei, não é? Mas eu quero também falar que o teu processo de desenvolvimento não diz respeito apenas a você. Deus nunca nos dá nada ou nos incumbe de nada que diga respeito tão somente a nós, salvo nossa salvação. Que cada um dará conta de si mesmo ao Senhor, não é verdade? Mas se você é uma pessoa que constitui uma família, o que você faz não diz respeito mais só a você. Você pertence a uma família. Talvez você seja filho, você ainda não seja um líder familiar, mas mesmo como filho, esta função não diz respeito só a você, porque o que você faz toca a sua família. Se você olha por uma perspectiva de negócios, você pertence a um grupo, você tem sócios, você participa de uma equipe no trabalho, o que você faz do ponto de vista profissional ali, nesse contexto, diz respeito só a você, a todos que estão ali, inclusive a empresa que te contrata, a todos. E as pessoas não entendem isso. Então, até para você representar esta empresa, você precisa estar dentro de um padrão aceitável, pelo menos para o padrão daquela empresa. Então não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Você até visualmente, esteticamente, você precisa se encaixar naquele contexto, porque o que você faz, o que você veste, quem você é, o que você fala, não diz respeito só a você. É assim ou não é? É assim. E as pessoas às vezes não entendem isso. Então de vez em quando aparece, né, assim, dentro de certos contextos, né, corporativos, uma pessoa que quer destoar completamente, um ponto fora da curva,
Só que a imagem dele não está representando a empresa. Aí a pessoa ainda, ela tem aquela posição defensiva que diz assim: isto é preconceito porque eu sou assim, porque eu sou assado, porque é dessa forma, porque é daquela forma. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver que nós que precisamos compreender, e para fazer parte de algo, nós precisamos nos lembrar que aquilo não diz respeito só a nós, mas diz respeito a todo aquele contexto. Assim somos nós em nossas famílias, ou não? Você não pode casar e querer fazer aquilo que está na sua cabeça, porque já não comporta mais, não é? Olha, eu vou casar, mas eu não vou abrir mão disso, eu não vou abrir mão daquilo. Não case. Porque quando nós queremos nos desenvolver como família, nós precisamos compreender que as coisas periféricas têm que ficar para trás. Não foi isso que o apóstolo Paulo diz assim? Olha aí. Nós falamos sobre esse princípio aqui, não é? Teu processo de desenvolvimento requererá o abandono das coisas periféricas. O que Paulo diz aqui, cara? Mas o que para mim era ganho, reportei perda por Cristo. Versos 7 e 8. 8 agora. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Então, se você está buscando algo que é mais relevante, você tem que considerar se despojar das coisas periféricas, a não ser que aquilo que você está buscando se desenvolver para aquilo não tenha a relevância que deveria ter, não tem o apelo que deveria ter na sua vida. Entenda uma coisa: nós precisamos ser conquistados por aquilo que nós queremos conquistar. Porque se nós não somos conquistados pelo que queremos conquistar, não haverá paixão em nós para fazer tal coisa. Paulo estava completamente conquistado por Cristo. Ele diz isso mais à frente, né? Que ele foi conquistado para estas coisas. Então, quando nós constituímos uma família, nós precisamos estar conquistados por este propósito em nossa vida. Não é só pelo relacionamento conjugal, mas pelo entendimento do que se é ser família. E por isso, muitas vezes, casamentos são frustrados, porque as pessoas entram nele sem saber o que é uma relação conjugal. E aí depois, a fantasia acaba. E o que é que sobra? As lutas e as dificuldades do dia a dia. Porque desenvolver algo não é fácil, irmãos. É muito bom quando você acha pronto, mas lutar pelo desenvolvimento das coisas nunca é simples. E muitas vezes você vai ter que abrir mão de coisas periféricas para chegar. O exemplo de Paulo, como nós falamos, Paulo era uma pessoa bem-sucedida financeiramente, era um cara de nível aí, lá em cima, a intelectualidade dele. Não era brincadeira, extremamente influente, fazia parte de uma cúpula religiosa. E fazer parte da cúpula religiosa significa dizer fazer parte da cúpula política também nessa época, nesse contexto aqui em Jerusalém. Tudo isso. E mais do que isso, esse cara era um cidadão romano, filho de judeus, mas também nascido como cidadão romano. Então a penetração de Paulo não era pequena, não era. Paulo era um cara elitizado, mas ele diz: eu considero tudo isso como perda. Eu não quero saber dessas coisas, se essas coisas são embaraço na minha vida, para o conhecimento da vontade de Deus para mim, para o chamar de Deus para a minha vida. Imagine, nossos corações estiverem assim, queridos, nós vamos desenvolver todas as coisas em nossa vida. É claro que não podemos comparar essa paixão que temos por Cristo, ou que devemos nutrir pelo Senhor, pelo seu propósito, pelo seu desígnio para a nossa vida, com outras coisas, mas nós precisamos nos envolver nas coisas. Quando falamos de família, nós precisamos ter um envolvimento para ter um desenvolvimento familiar que seja agradável ao Senhor. Todo desenvolvimento direcionado por Deus, nós falamos isso aqui a semana passada, nos leva o quê? A uma recompensa. Diga isso, recompensa. Diga quem está do seu lado, há um prêmio esperando por você.
Amém? No fim do nosso desenvolvimento, ou eu digo até que cada etapa desse desenvolvimento nos remete a um prêmio. Ele diz, olha, eu estou prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele diz algo, há uma recompensa me esperando. E o que nós precisamos compreender, eu chamo a atenção de vocês pais nesta manhã e também mães, é que existe uma recompensa em nós exercermos o nosso sacerdócio, a nossa vocação, a nossa paternidade, com excelência diante de Deus, e em favor de nossos filhos, em favor de nossa casa, porque quando nós desenvolvemos nossa paternidade, isso não diz respeito só de sermos bem avaliados por alguém, mas diz respeito em estruturar, em edificar todo um lar, toda uma família. Porque a questão, querido, não está apenas na desaprovação dos homens, ou na desaprovação de Deus, que isso é o pior, mas na consequência de nós não buscarmos este desenvolvimento de uma família saudável. E uma família saudável é uma família nos padrões da palavra de Deus. Se Deus, que nos criou, que constituiu, concebeu a família, Ele não tivesse a capacidade de nos instruir como ser uma família abençoada, isso não teria a menor lógica. Nós não estaríamos aqui, não estaríamos falando de um ser perfeito, não é verdade? Mas o nosso Deus é perfeito. Ele nos criou e Ele sabe de todas as coisas. Aquele que nos fez, que nos projetou, Deus projetou a família. Deus projetou você, homem, para ser pai, e projetou você, mulher, para ser mãe, dentre outras funções, obviamente, né, dentro de um relacionamento familiar. Mas projetou você para isso, projetou. E não só diz respeito às questões biológicas, porque biologicamente você é preparado para isso, não é verdade? Tanto um quanto o outro, mas não é só isso. Não é só isso. Existem coisas que a mulher faz com muito mais excelência do que o homem. E existem coisas que o homem faz com muito mais excelência do que as mulheres. Na hora de acalentar uma criança, quem que você acha? Bom, se eu estivesse aqui, se a criança estivesse chorando, não é verdade? Está ali o pai e a mãe, eu já colocaria logo no colo da mãe. Que eu digo, a mãe, né? O jeitinho da mãe, o jeitinho de envolver, como diz, né, lá na roça, de embalar a criança. Rapaz, é outra história. É assim ou não é? Mas se o menino estivesse aprontando, e eu tivesse que direcioná-lo para o pai ou a mãe, para chamar a atenção dele, eu já ia levar para o pai. Dizer, aí, velho, enquadra logo. Porque são funções distintas, que se complementam. Às vezes isso dá... Tem mãe que é meio braba, né? Mas, de modo geral, a coisa caminha por aí, não é verdade? De modo geral, a coisa caminha por aí. E aquilo que a gente falou. Agora, quando a nossa filosofia de vida está meio que conturbada, a coisa desanda. Desanda. Por quê? Porque as funções, elas são completamente distorcidas. E é claro, óbvio, é evidente que eu não estou dizendo que o pai não possa fazer, né, esse amparo ao seu filho, que a mãe não possa corrigir seu filho. Não é isso. Eu estou falando é que Deus deu funções distintas. E essa filosofia do mundo, essas historinhas aí que o mundo inventa, porque o mundo concebe regras segundo a sua própria imagem, a sua própria semelhança, aquilo que lhe convém. Mas Deus sabe o que é o melhor para nós. Deus sabe o que é o correto para nós. Pare para você pensar uma coisa. Quando originalmente o pecado aconteceu no Jardim do Éden, quem comeu primeiro o fruto?
Mulher, não foi? Foi, a mulher. Mas ela levou o fruto e deu a Adão. E Adão também tomou e comeu, não é verdade? Então, quando Deus aparece, aí você vê o problema, né? Adão devia estar apaixonado, nem pensou no que estava fazendo, cara. Olha o problema que Adão criou para a gente. Porque quando Deus aparece, então Deus pergunta: o que foi que aconteceu, rapaz? Por que você está escondido? E eles haviam visto que eles estavam nus e ficaram com vergonha. Porque quando eles comeram o fruto do conhecimento da árvore, do conhecimento do bem e do mal, que haviam duas árvores ali, não é? Uma que eram assim. Uma era a árvore do fruto da vida. Essa devia ser comida. Entre todas as outras árvores, havia duas que se destacavam. E uma era aquela que era o teste da obediência. Essa daqui vocês não podem comer. Por que Deus botou aquela árvore lá se não era para comer? Claro. Deus queria saber se eles estavam seguindo por amor ou por falta de opção. Então Deus permitiu que isso acontecesse. E Deus perguntou a ele: como é que você descobriu isso? Que você está nu? Que você está... Aí ele: a mulher que tu me destes comeu do fruto. Deus disse: você comeu do fruto? E me deu a mim, também comi. E ela vai falar com Eva. E Eva vai dizer a ele que a culpa foi da serpente. Todo mundo transferindo responsabilidade. Então, Deus amaldiçoa a serpente. Deus traz uma sentença sobre a mulher. Deus disse: olha, tu vais gerar com dor por causa do teu pecado. E mais, o teu desejo será para o teu marido. É coisa de Deus, viu? Mas, até aí, Deus estava resolvendo o problema com a pessoa, com Eva. Mas quando ele chega em Adão, ele diz: a terra será amaldiçoada por causa de você. Ué, mas não foi Eva que comeu primeiro e depois levou para o seu marido? Não importa, cara. O sacerdote do Éden era Adão. Isso diz respeito a você, pai, porque você vai dar conta a Deus de muitas coisas que acontecem em seu lar e que você faz vista grossas para isso. Porque Deus deu a cada um de nós essa incumbência de sermos sacerdote dos nossos lares. E essa é uma responsabilidade que será cobrada de mim e de você. Você entende isso? Olha o nível de responsabilidade que nós temos. Então, essa história, essa filosofia do mundo, não, que tudo é igual, tudo é isso, tudo é aquilo. Claro, nós somos iguais do ponto de vista, somos criados por Deus. Nenhum homem é melhor do que a mulher, nem a mulher nesse sentido é melhor do que o homem, não tem nada a ver. Agora, nossas responsabilidades são diferentes diante dos olhos de Deus. Nós precisamos compreender isso. Então, voltando para cá, para o texto, o apóstolo Paulo, ele nos dá algumas dicas. Como que eu posso melhorar o exercício da minha paternidade? Ou como eu posso ser, talvez, aí, falando sobre família, uma mãe melhor, um filho melhor, ou alguém melhor que para minha esposa, para o meu esposo. Então, Paulo começa a dizer como era o processo de desenvolvimento dele. A primeira coisa que ele diz, que ele mostra, na verdade, é que ele se autoavaliava. Ele se autoavaliava. Paulo, ele tinha a percepção de que a avaliação é fundamental para um processo de desenvolvimento. Olha, ele escreve à igreja, lemos isso aqui vários meses por ano, porque é o texto clássico da ceia, não é? Embora a gente use tantos outros, mas esse é o texto clássico. Qual é? 1 Coríntios, capítulo 11, a partir lá do verso 28, e ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então
coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, comete pecado contra si. Não é? E ele vai dizer também que se nós nos avaliarmos, se nós nos julgarmos, não seremos julgados por ninguém. Então essa avaliação pessoal é importantíssima. Mas como às vezes nós somos muito condescendentes com nós mesmos, nós precisamos ter uma ferramenta que seja aferidora desta avaliação. Como é que a gente afere essa avaliação? Será que eu estou me avaliando bem? Porque, você sabe, né? Se facilitar, o homem se acha, né? Louvado seja eu, bendito seja o meu nome. E por aí afora vamos. Mas nós precisamos olhar para a palavra. É isso que a palavra requer de mim como um pai. É isso que a palavra requer de você como uma mãe. Será que esta forma como você age, diz eu sou um excelente pai para os meus filhos? Ah, você é um excelente pai para os teus filhos? E como que você chegou a essa conclusão? Bem, eu trabalho, trago pão para casa. Ué, e é só isso ser pai? E nas outras tantas áreas em que Deus requer de nós esta postura, esse posicionamento, que seja de conformidade aquilo que a sua vontade expressa. Então vamos ver como que seguir o modelo de Deus nos faz um pai segundo o coração de Deus, né? Só você olhar como ele age, está tudo certo. Mas às vezes nós somos ausentes. Às vezes nós somos pais que não estão ali instruindo os nossos filhos, discipulando os nossos filhos, mas nós temos uma falsa avaliação acerca de nós mesmos. Então a gente pega aquele ponto que a gente acha que talvez foi algo que nós sofremos no passado, a ausência disso, de um pai, ou talvez até de uma mãe, não sei. E aquilo a gente quer, então, ser de uma medida que já passa até do limite muitas vezes, né? Meu pai me batia muito, por isso eu não toco no meu filho. Cuidado, não é isso que a Bíblia diz não, tá? Então essa filosofia sua está errada e comprometida, talvez por coisas que você vivenciou. Vamos olhar para a palavra, que é melhor. Faça uma avaliação à luz da palavra de Deus. Procure os textos que falam de como Deus age como pai. Procure textos que falem de como pais na palavra agiram, tanto para te instruir no que é positivo, como para te instruir na não fazer aquilo. Todo mundo conhece Davi. Você já ouviu falar de Davi? O rei Davi? Provavelmente, né? Todos nós aqui já ouvimos falar mensagens sobre Davi, homem segundo o coração de Deus, rei de Israel. O povo gostava tanto dele que dizia assim, olha, rei, tu não vai mais para a guerra não, quando ele ficou mais velho, né? Porque senão vai se apagar essa lâmpada aqui em Israel. Então ele era um cara celebrado, mas ele foi uma tragédia como pai. Como é que um homem pode ser, não é, rapaz? Tão bom em muitos aspectos, mas ter sido assim uma tragédia como pai. Se ele se avaliasse, talvez ele tivesse corrigido muitas coisas erradas na vida dele. Muitas coisas nesse sentido, né? Mas, enfim, são as falhas. Então, avaliando-os, ele diz assim, Paulo, não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito. Irmãos, quanto a mim não julgo o que já tenha alcançado. Então essa forma dele dizer, ele diz, eu tenho me avaliado, sabe? Há muita coisa em mim para ser mudada, muita coisa em mim para ser aperfeiçoada. Porque se eu me avalio, se você se avalia, nós podemos determinar aonde estamos neste momento em relação ao nosso desenvolvimento. Você pode mapear áreas da sua vida as quais você está sendo falho quanto à criação dos seus filhos. De uma forma mais objetiva aqui, falando sobre pais.
e qualquer outra coisa, qualquer outra área na sua vida. Eu posso avaliar se eu estou progredindo. E nos traz também uma percepção de onde estamos em relação a onde queremos chegar. Poxa, eu estou muito falho ainda aqui. Eu preciso melhorar na condução dos meus filhos nesse sentido. Os meninos estão crescendo. E eu preciso me desenvolver, porque agora aqueles que eram criancinha de cola, cuja vontade estava sujeita à vontade do pai, agora que criança hoje acaba de nascer, está dando birra, né? É um negócio sério. Mas você controla ainda. Mas e aí? E esses meninos vão crescendo, já vão empinando o nariz, já vão querer ser dono de si mesmos. Você precisa se desenvolver para não ficar criando pré-adolescentes, crianças crescidas como bebês. Ei, filhinho. Menino com 13 anos de idade. Não cabe mais isso. Já passou essa fase. Já não é mais bebê. Aí tem pai que fala, não, meu bebezinho. É que já está criando bigode, gente. Bebezinho. Então você precisa se desenvolver, porque é tudo muito diferente. E aí você vai evoluindo junto, você vai se desenvolvendo junto, mas isso precisa de uma avaliação. Espera aí, rapaz, eu criei até aqui, mas vem cá, a postura está diferente. A menina está introspectiva, ela tem ali, né, a vaidade dela. Essa menina só quer saber agora de roupinha, disso, daquilo. Está preparando o bolso, meu camarada. Então, você precisa se desenvolver junto. Olha aí, criou um menino, moleque lá vai vestindo tudo, né? Não tem nada, botou uma calça, tá bom. Aí criou uma menina, desde pequenininha, já vai vendo a mãe ficando vaidosa. Eu não quero essa roupa, não. Eu quero aquele vestido de não sei de onde. Poxa, com o menino não tinha nada disso, rapaz. Shopping center, meu amigo. Nem chora. Diferente. Mas nós precisamos nos desenvolver para sabermos lidar com isso, com a disciplina. Antigamente você dava uma bronca, o menino obedecia. Ele vai rompendo aos poucos com essa sujeição absoluta. Em uma determinada idade, ele passa a ter uma sujeição relativa a você. Uma obediência relativa a você. Isso passa da noite para o dia, você não percebe, mas um dia você vai dizer para ele, para, e ele vai dizer não. E aí você se desarma, porque você não se desenvolveu para isso, cara. Qual é que é a tua estratégia agora? O quê? Não quero parar. Eu quero continuar fazendo isso. Então, se avalie, se você já está preparado para isso. Tá não? Então vamos lá. Quer desenvolver tua paternidade? Então sai da inércia e da procrastinação. Sai da inércia. Tem gente que até identifica problemas, mas não age para resolvê-los. Não desenvolve, não procura se desenvolver. Tudo na vida tem que ser desenvolvido. Pensa na tua musculatura. Está atrofiada por quê? Você não faz nada. Não é? É do carro para o escritório, é da casa para o escritório, vai de carro, depois na frente da televisão. Vai atrofiando. Mas se você quer desenvolver a tua musculatura, eu não estou dizendo que você precisa ficar focado não, tá? Só estou falando para você não ficar com a musculatura atrofiada. Você vai ter que fazer exercício. Você vai ter que pegar ali um pezinho. Vai ter que fazer algum tipo de exercício, tanto homem como mulher, que desenvolva a tua musculatura. Estou precisando mesmo. Vai continuar precisando pelos séculos dos séculos. Amém. Então é bom que você saia dessa procrastinação. Paulo diz, quanto a mim, versículo 13, não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço. Era o cara que fazia. Você é alguém que faz? Ou você é alguém que procrastina? Ano que vem,
eu vou começar. Ano que vem eu vou pensar nisso. Ano que vem eu vou resolver esse problema. Todo ano tem um ano que vem. Todo ano. Como toda semana tem uma próxima semana, semana que vem. Toda segunda tem uma próxima. Segunda eu começo a dieta, segunda que vem. Deus falando com alguém aí, já deu glória a Deus aí atrás, né? Ei, Jesus, Deus te alcançou aí, irmão. Olha só, é assim ou não é? Então, você precisa parar com essa procrastinação. Existem dois tipos de pessoas, as passivas e as intencionais. A passiva, ela vai esperar o quê? Que algo aconteça sem que dependa da sua iniciativa ou da sua vontade. Deus vai resolver esta causa. Conversa de crente preguiçoso. Deus vai agir. Não, Deus vai agir, mas você faz a sua parte. Não é verdade? Deus resolve? Resolve. Mas você faz. Jesus Cristo foi lá, foi ressuscitar Lázaro 4 dias de morto. Chegou diante da pedra, agaçou as mangas e empurrou a pedra. Não, ele diz, vocês tiram a pedra. Aí eu faço um milagre. A turma tirou a pedra e ele chamou Lázaro para a vida. Então Deus é assim. Então você não pode ficar sentado na rede baiana esperando que as coisas aconteçam, minha família, meus filhos, os meninos estão brigando, olha lá e tal, esse menino está com comportamento assim, está com comportamento assado, você está vendo. Então você precisa fazer alguma coisa, antes que seja tarde demais, para depois você não sofrer com aquilo, tá? Então você precisa cortar esse ciclo. Agora, se você é uma pessoa, alguém intencional, agirá com propósito e com a intenção de mudar as circunstâncias. Uma pessoa intencional, ela age com um propósito. Não é só fazer e fazer de forma aleatória, não. É fazer com intenção. Faça as coisas com intenção. Então, se você está vendo que você precisa atuar na vida dos teus filhos, então você precisa fazer coisas com intenção, não é só chamar e dar aquela bronca clássica que é bom, tem que, olha, eu vou dizer uma coisa para você, irmão, tem que ter quem dê bronca. Se não tem quem dê bronca, a coisa desanda. Tem que ter. Alguém precisa, está dando aquela bronquinha básica ali, quando a coisa vai ficando demais. Se um não dá, o outro não dá, pode preparar. A coisa vai desandar. Mas, obviamente, as coisas não se resolvem só com bronca. Você tem que trabalhar com intencionalidade. Bate um papo, conversa, procura saber, procura descobrir. Às vezes você tem que atuar como detetive. Se você tem dificuldade, chama a esposa, que com certeza ela vai descobrir. Eu estou achando esse negócio meio estranho. Esse menino está filando aula? Chama a esposa, mulher, descobre esse negócio aí que eu quero saber como é que isso está acontecendo. Pronto. Pode preparar. Essa unção de Sherlock Holmes está sobre as mulheres para descobrir as coisas, não é verdade? Pronto, você vai resolver o seu problema. Trabalhe com intencionalidade para resolver os problemas da tua casa. Você que é pai, você também que é mãe, nós precisamos desenvolver esses sentidos aguçados. Pedir a Deus o espírito de discernimento, sabedoria, para antever problemas, ou pelo menos para enxergá-los no início, aonde é possível se resolver, porque pode chegar dias que seja muito mais difícil de resolver esses problemas, tá certo? Então olha aí, ó. Uma outra coisa, o aperfeiçoamento, queridos, é uma coisa diária. Então é óbvio que nós, como pais, já falhamos em alguns aspectos na criação dos nossos filhos. Agora, não é porque você falhou que você precisa continuar fazendo as mesmas coisas erradas. Aquilo que você nota que você talvez tenha feito em uma determinada época, de alguma forma, você pode, e aquilo foi errado, você pode mudar.
Não é porque também você errou em uma fase da criação dos seus filhos que aquilo precise estigmatizar você a ponto de você já não sentir mais capacidade de desenvolver a sua paternidade, de ser um bom pai. Talvez você esteja marcado, se eu não sou um bom pai. Por que eu não sou um bom pai? Porque quando meu filho nasceu, eu não fui um pai presente. Cara, deixa isso para trás. Paulo diz, deixando as coisas que para trás ficam. Acabou. Você não pode consertar, voltar ao passado e mudar essa realidade, mas você pode fazer um futuro diferente para você. Você que não foi um pai bom até hoje, pode se tornar um pai maravilhoso a partir de agora. Você que foi aquele pai relapso que não corrigiu seus filhos, porque a sua filosofia de vida dizia que, lá o que a Xuxa diz, né? Você der um tapa no seu filho, meu Deus, ó, faz um amor para o seu filho. Hoje você pode mudar e disciplinar eles com sabedoria e amor e botar eles no caminho correto. É assim ou não é? Você que não ensinou seus filhos, meu Deus, pastor, eu não ensinei meu filho quando ele não sabia das coisas de Deus, e agora o que é que eu faço? Deixa isso para trás agora e vamos cuidar do futuro. Vamos olhar para frente. Não se prenda àquilo que você errou, àquilo que você não fez. A gente só olha para o passado para não repetir os mesmos erros, ou tirar algum aprendizado de alguma situação. Mas quem vive olhando para o passado não caminha para frente, porque tropeça. Então tira os olhos do retrovisor, olha para frente, que o melhor está por vir. Se agora você tem este conhecimento, você se desenvolveu, e você vai trazer os seus consigo. Você vai trazer os seus consigo. Não é? Eu fico pensando, as pessoas se convertem aí agora. Rapaz, a primeira coisa que a gente faz é que o endemoniado gadareno fez, que Jesus mandou ele fazer. O sujeito endemoniado, ninguém conseguia segurar ele, até com cadeias que prendiam ele quebrava as cadeias, tamanha era a fúria da legião demoníaca que estava nele. Ele não podia conviver socialmente, então ele vivia nos sepulcros, ninguém conseguia vesti-lo, ele vivia despido. Então era uma pessoa que não tinha nenhum tipo de convivência com a sociedade. Jesus vai lá, liberta ele, e ele diz o seguinte: Senhor, deixa eu ir ter contigo, deixa eu caminhar contigo. E ele diz: não, você vai fazer diferente, você vai voltar para a sua casa e dizer a eles o que Deus fez na tua vida. Você desenvolveu a sua fé? Pega a tua família e ajuda ela a andar junto contigo. Eu não gosto de incomodar meus irmãos, falar com meu pai, minha mãe, com meu filho. Não o quê? Você está vendo? Ou muitas vezes, o problema está aqui. Jesus Cristo disse: vai para a tua casa, é o primeiro lugar que você tem que compartilhar a tua fé, falar com as pessoas que você conheceu alguém agora que quebrou os teus grilhões espirituais, que te deu liberdade, que botou uma roupa, uma vestimenta nova em você. E eu não estou falando, obviamente, de roupa aqui desse tecido, mas eu estou falando de vestes espirituais. Essa é a primeira coisa que nós precisamos fazer, queridos. Então, passado é uma etapa, nós já passamos por ela, boa ou má, nós já passamos por ela. Não permita que ele te estigmatize, nem que ele marque a sua vida de uma forma que você não consiga avançar, mas pelo contrário, ele diz: eu prossiga no aperfeiçoamento, no desenvolvimento da sua paternidade, da sua maternidade, no desenvolvimento da sua família. Foque-se nisso. Isso é muito importante. Isso vem logo abaixo do seu desenvolvimento espiritual. Então, às vezes, as pessoas fazem uma inversão e dizem: não, eu tenho que focar no meu desenvolvimento econômico, porque então eu darei suporte à minha família. Pergunta a teu filho se é isso que ele quer, ter um pai ausente todos os dias, porque ele vive do trabalho. O trabalho parece que possuiu o sujeito, que eu nunca vi um negócio desse com certas pessoas. Então ali, desenvolva isso. Paulo diz: eu prossigo para um alvo. Olha para o futuro, porque você precisa levar a sua família no futuro cada vez mais para a presença de Deus. Você precisa organizar a sua casa, abençoar a sua casa.
Você precisa endireitar coisas que estão lá sendo necessárias resolver. E é claro, se há uma limitação humana em você, Deus vai fazer o que nós não podemos fazer. Deus pode fazer, como tem aquela canção, né? O impossível acontecer. Então nós temos que olhar para o futuro, porque Deus sempre tem o melhor no futuro. Olha o que Deus diz aqui, ó, em Jeremias 29, 11. Eu é quem sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Olha que promessa de Deus, que promessa do Senhor. Então Deus quer dar um futuro melhor ainda à tua família. Ah, minha família já é uma bênção, pastor, glória a Deus. Mas será que todo o propósito de Deus já se cumpriu nela? Ah, os meus filhos têm crescido, já estão aí. Pois é, mas todo o propósito se cumpriu nela. Talvez deste filho, dessa filha, Deus vai levantar um missionário, um pastor, uma líder, uma missionária, algo de tão relevante na obra do Senhor. Vai levantar ali profissionalmente pessoas que exercerão grande relevância e importância na sociedade. Então, o teu cuidado sobre eles. Se a gente fosse falar aqui, dessas figuras, principalmente, aí eu tenho que dizer, mães cujos maridos morreram e foram, assim, heroínas na criação dos seus filhos, e a gente vê como que esse desenvolvimento da família foi tão sofrido, mas filhos que foram levados à presença de Deus, que foram tão relevantes neste mundo, né? Maravilhoso demais, irmãos, quando nós entendemos as coisas de Deus. Então nós precisamos compreender isso, tornar o nosso passado menos relevante do que o nosso futuro. Eu quero perguntar a você, por que o passado na sua vida é mais relevante do que o seu futuro? Sabe por quê? Porque você não tem a percepção ainda das coisas de Deus. Porque para Deus, nunca, jamais, o passado será mais relevante do que o futuro. Deus criou o futuro para nós olharmos para ele. O passado não pode ser mais relevante que o futuro. Ah, o passado foi de glória. Eita, mas era tão bom, agora já estou mais assim e tal. Não importa. Teu passado foi de glória. Ah, porque eu era novo, pastor, agora estou mais velho. Isso é que é glória. Você quer saber o que é glória? Olha para a eternidade. Sabe o que o apóstolo Paulo diz? O que os olhos não viram, o que os ouvidos não viram, e o que jamais subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então tira os olhos do passado, eu estou doido para chegar no meu futuro. Cada dia é melhor na presença de Deus. Então vá em frente e valorize a recompensa. Por fim, para a gente encerrar aqui, valorize a recompensa, não é isso que nós devemos ter em mente? A valorização da recompensa. Eu fico pensando, às vezes, por uma questão de aceitação, você cria seus filhos de uma forma errada, achando que se você talvez for mais duro com ele, mais severo com eles, eles não vão achar você um cara legal, não vão achar você a mãe da moda, a mãe igual aquela mãe lá do filme que ele viu, da televisão, né? Ou quem sabe lá de quê. Mas é assim? Não é assim. Muito diferente. Porque lá na frente, queridos, tenha certeza disso. A diferença vai ser estabelecida lá na frente. Saber que os nossos filhos foram bem criados e criados pela misericórdia do Senhor no caminho dele. Porque isso é o mais importante. O destino não depende de nossa profissão, né? Nosso destino com Deus. Então é importante que nós façamos o melhor do ponto de vista da educação e da profissionalização dos nossos filhos, claro que é. Deus pensa no futuro dos seus filhos, nós devemos planejar o do nosso também. Mas a coisa mais relevante é criá-los no caminho do Senhor, porque o futuro eterno está em jogo, e não só o futuro terreno. Mas há uma recompensa para todo aquele que busca desenvolver. Quando nós desenvolvemos relacionamento com os nossos filhos, filhos com pais, isso tem um resultado maravilhoso, uma recompensa maravilhosa.
Quando nós criamos os nossos filhos na disciplina, na admoestação do Senhor, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, lá no capítulo, acho que número 5, que ele vai falar sobre isso. Então, ele vai falar sobre isso, ele vai dizer, cria os teus filhos, a disciplina e a admoestação do Senhor. Olha que coisa. Então, a gente vai colher o fruto de ver os nossos filhos, primeiro na presença de Deus, depois como homens e mulheres responsáveis. Pessoas que vivem princípios cristãos e desenvolvem uma ética cristã, que tem uma filosofia de vida que é completamente pautada, impregnada pela palavra de Deus. Então isso vai fazer toda a diferença. Quando a gente diz não a um filho, porque sabe que dizer sim pode significar perigo para ele, pode significar tropeço na vida dele. Então a gente diz não, às vezes, sabe, querendo dar, mas a gente sabe que aquilo não vai ser bom. Pode ter um deleite momentâneo, mas não vai ter um futuro bom, não vai ser bom. Então assim é Deus. Tem coisas que Deus, como um pai, diz a você não. E não é porque Ele não gostaria de te dar, é porque Ele sabe que não é o momento, Ele sabe que não é devido, Ele sabe que aquilo, sabe, agora não vai ser bom para você. Deus é tudo isso em nossas vidas. Se você tem Deus como um padrão de pai, e você, pai, não observa essas coisas, você nega com suas ações o que você atesta com suas palavras. Deus é um pai bom? É, claro que é. Inigualável. Inigualável. Então está aqui, ó. Vamos olhar a sua palavra, vamos nos avaliar por ela e vamos melhorar a cada dia. Prossegue no teu desenvolvimento, na tua paternidade. Seja um sacerdote no teu lar. O sacerdote tem a função de levar as pessoas à presença de Deus, não é? É isso que o sacerdote faz? Pois é, você é sacerdote do seu lar. Leve teus filhos, toda a tua casa à presença do Senhor, que é isso que Deus requer de nós. Se nós fizermos isso, nós vamos ser extremamente bem-sucedidos em nossas famílias, porque a honra, a bênção e a vitória de Deus estarão sobre o nosso lar, empretadas por Deus sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Você crê nisso? Crê na palavra do Senhor? Amém? Vamos colocar em pé? Vamos lá.